Eu amo ler histórias que nos envolvem tanto a ponto de fazer com que a gente sinta vontade de viver naquele lugar, de dar um abraço naqueles personagens, de mergulhar em empatia em relação a eles. E principalmente aquelas histórias que fazem a gente refletir sobre diversas questões da vida, muitas das quais a gente acaba até mesmo fritando às vezes o cérebro em horários inoportunos, sabe? Aquela hora que a gente tá tentando dormir, só que a cabeça não deixa, e você fica pensando em um monte de coisas relacionadas à sua própria vida, o futuro e coisa e tal. Nesse vídeo, o nosso papo vai ser sobre o livro e o filme Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, e que teve adaptação recentemente na Netflix. Eu fiquei sabendo dessa história primeiramente pelo filme. E eu assisti lá no começo de maio, logo quando foi lançado. E por ter gostado muito, eu fui atrás de mais informações a respeito desse filme e eu descobri que se tratava, na verdade, a história original de um livro. Então eu imediatamente fui atrás desse livro e se antes eu já tinha me apaixonado pela Tovia Cameron, depois da leitura eu me apaixonei ainda mais por essa história e por essa dupla. Aqui eu quero falar não só sobre o livro, mas também os contrapontos que a gente tem aí entre a adaptação e a obra original. E claro, também das minhas impressões sobre essa obra, porque eu também quero saber de você aqui nos comentários quais foram as suas impressões do filme, do livro, dos dois, se você só viu ou leu algum dos dois, enfim, vamos bater um papo sobre isso aqui hoje. Em Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, nós temos um narrador em comum, que é o Marcellus, um polvo aí, um polvo sênior, que já tá, infelizmente, nos seus últimos dias de vida. E o Marcellus, ele é a atração principal de um aquário de uma pequena cidade ali próxima a Seattle. A autora diz nos agradecimentos do livro que ela se inspirou para escrever o Marcellus depois que ela assistiu um documentário no YouTube em que mostrava um polvo que tinha aprendido a abrir fechaduras. No caso, as fechaduras do tanque onde ele vivia. E ela ficou maravilhada em saber que um povo pode ser tão esperto daquela maneira, e por isso que surgiu o Marcellus, o nosso fujão dessa história. E se você não conhece essa história e me vê falando assim sobre um povo narrador de uma história, de um livro, de um filme, logo você associa que se trata de uma história infantil, mas acredite, de infantil essa história não tem nada. Porque o Marcellus, esse polvo com instinto fujão, ele vai trazer reflexões tão incríveis para nós, o público, que essa impressão logo passa. O povo se coloca em nossa percepção como um personagem contemplativo. No seu aquário, ele observa as movimentações humanas ao seu redor. Ele moldura pra gente todas as suas impressões que ele tem dos humanos, fazendo ligação direta com os nossos dois protagonistas, a Tova, uma senhorinha que trabalha na limpeza do aquário e é interpretada de uma maneira muito gentil pela maravilhosa Sally Field. E o Cameron, um jovem que aparece na cidade à procura de um pai que nunca conheceu, interpretado pelo carismático Lewis Pullman. Eu achei interessantíssimo a autora utilizar um polvo para contar as perspectivas dessa história, porque se ela usasse qualquer outro tipo de ferramenta, a gente provavelmente teria uma história completamente esquecível, daquelas que você lê ou assiste e dá uma semana o seu cérebro já apagou totalmente essa história da sua cabeça. Embora nós tenhamos dois bons protagonistas nessa história, é o Marcellus que dá esse temperinho. Na verdade, eu acho que ele torna os dois protagonistas ainda mais interessantes. E na medida que a história avança, nós conhecemos uma Tova bem teimosa, resistente a receber a ajuda dos amigos que há muito tempo conhece na cidade. Mas é o Marcellus que traz nas entrelinhas suas impressões sobre uma mulher forte, querida, cheia de feridas causadas pela vida e não cicatrizadas pelo tempo. O carinho de Tova pelo povo desarma todo o seu escudo de ferro e lá na frente fará total sentido para as decisões que a Tova vai tomar sobre o seu futuro. E do outro lado nós temos o Cameron, um sujeito todo perdido que à primeira vista achamos que não quer nada com nada da vida. Mas depois descobrimos que ele só não tinha encontrado ainda algo que lhe proporcionasse a mesma satisfação que sua afinada banda lhe dava. O Cameron chega na cidade com uma mala perdida, sem saber como sua vida se seguirá, mas cheio de expectativas para encontrar o seu suposto pai. Esse que ele quer cobrar a pensão dos 18 anos da sua vida não recebidos
meses anteriormente. E o Cameron nem imagina que chegar naquela cidadezinha vai mudar completamente a sua vida e por ser tão teimoso quanto Tova, vai penar muito para perceber que recebeu esse presente. As diferenças entre o livro e o filme são inúmeras, mas elas ainda seguem o mesmo propósito. E claro que em uma adaptação, o tempo de construção tanto da narrativa quanto para os personagens é muito mais curto, mas a adaptação fez isso assim de uma maneira excepcional, sem perder nada da essência da história. E honestamente eu achei até que a adaptação foi muito mais sensível e delicada, principalmente para construir esse laço magnético que existe entre a Tova e o Cameron. Enquanto no livro os dois personagens só se encontram única e exclusivamente no aquário, quando a Tova aparece por lá escondida durante o seu afastamento médico, tanto para visitar Marcellus como para ensinar o Cameron a limpar direito. No filme, a adaptação fez o Cameron frequentar a casa da Tova, criando uma intimidade bonita de se assistir entre esses personagens. É onde Tova se sente à vontade para contar a ele sobre o seu filho falecido, sobre a falta que seu marido faz, e é também como e quando Cameron se sente confortável em voltar a tocar novamente na frente de outras pessoas, com a presença de Tova passando segurança para ele ali na plateia. E tudo isso faz com que o Cameron do filme se torne a única pessoa que Tova permite ajudá-la. Até a página 2. E para caprichar mais na construção dessa amizade, a adaptação ela teve que sacrificar dois relacionamentos que são muito importantes no livro. O de Ethan com Tova e o de Cameron com a Avery. No filme eles ainda existem, mas de maneira muito mais reduzida, com uma participação pequeniníssima desses personagens na vida dos protagonistas. Mas a adaptação faz isso de uma maneira tão bem feita que a gente acaba nem sentindo tanta falta disso assim. Há ainda diferenças gritantes entre o livro e o filme, como por exemplo, no livro a Tova ela tem um irmão, que mesmo distante, ele exerce um papel fundamental nas decisões da Tova. E no filme nós já sabemos logo de imediato que a mãe do Cameron morreu. No livro, o paradeiro da mãe do Cameron é uma verdadeira incógnita. Fora que o plot twist, a reviravolta dessa história no filme e no livro são muito diferentes. A escolha para essa reviravolta no filme, ela já é contada no livro pelo Marcellus ali logo no meio da história. E o plot twist do livro, ela é muito mais ligada ao paradeiro da mãe do Cameron. E eu particularmente preferi muito mais a escolha do filme. E essa minha escolha foi baseada na forma como esse final me tocou. Eu achei o final do filme muito mais tocante, muito mais impactante, além de outros aspectos de menor impacto, mas na hora do tocante foram fundamentais. Como, por exemplo, o motorhome que pertence ao Cameron, no livro, ele foi comprado ali no aeroporto logo quando Cameron chega por um preço de banana. Já no filme, ele carrega um valor sentimental muito maior porque o motorhome pertenceu à mãe de Cameron. E falando em tocante, os sentimentos que eu tive ao acompanhar essa história nessas duas versões, assim, foram inúmeras. Para vocês terem uma ideia, eu terminei a leitura desse livro, eu abracei o meu Kindle, assim, como uma maneira de me despedir desses personagens dessa história. No livro, eu senti que houve um tempo muito melhor para explorar esse pensamento fixo da Tova de que ela acreditava fielmente de que a vida dela já tinha chegado ao fim e que ela tinha que ir para uma casa de repouso, que ela não podia dar trabalho para ninguém, mesmo que todas as pessoas ali à sua volta dissessem que não seria um trabalho algum, ser ali um suplemento, um suporte, uma rede de apoio para ela. No filme, isso chegou a ser explorado, mas eu acredito que a adaptação fez com que a Tova enxergasse todas as outras questões em volta disso de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. Mas em ambos os formatos, essa história me levou à reflexão de que a gente perde muito tempo, mas muito tempo mesmo, pensando no futuro, de como que a gente precisa cuidar do nosso futuro. E muitas das vezes a gente se fixa tanto nisso que a gente se esquece de viver um pouco o presente, que a gente se esquece de olhar à nossa volta e presenciar o quão esse presente é maravilhoso também. Na verdade, não só no futuro, mas também no passado, né? A gente remoe o que já passou, toma decisões pensando no futuro, mas a gente nunca encara o presente de maneira saudável. E claro que a gente precisa encontrar um equilíbrio disso tudo, né? Encarar o passado como algo que nos emoldurou,
que nos fortaleceu. Tomar atitudes responsáveis pensando em viver o futuro mais tranquilo, mas sem deixar de olhar também para os lados e perceber que o presente é o nosso passado amanhã. E o que teremos construído para relembrá-lo no futuro? A parte mais linda dessa história é como Cameron surgiu despretensiosamente na vida de Tova assim, como uma lufada, como uma maneira que eles encontraram de se reconectar com a sua própria existência. E que o Cameron, que nunca tinha encontrado um propósito na vida, encontrou para ser impulsionado para frente. Ele era uma pessoa que não sentia que pertencia a nenhum lugar, a nenhuma comunidade, a nenhuma história, e que ele encontrou não só ali na Tova, mas também em todas aquelas outras pessoas que o cercavam, uma conexão com ele mesmo. E tudo isso sendo assistido e narrado por um povo fujão. Me conta aqui nos comentários o que você achou de Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, se você leu o livro, se você assistiu o filme, o que você achou da adaptação. E se você chegou por aqui no canal agora, não se esqueça também de ficar mais por aqui, se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando também esse vídeo com seus amigos, porque eu espero encontrar todos vocês aqui de novo no meu próximo vídeo. Beijos e até lá!